principal de ser melhor, de ser caridoso. Aí ele desce. A vida é difícil, bem o sei. A vida é difícil, bem o sei. Nós sabemos, a vida é difícil. Quem disser que a vida é fácil, está mentindo. Ou então, está numa posição muito confortável dentro do seu próprio umbigo. Sério. Porque é impossível, dentro de uma posição normal, dizer que está tudo bom. É porque está mergulhado dentro de si mesmo para dizer isso. Porque basta um olhar à sua volta para ver que o mundo está precisando das ações, está precisando de bem, que o mundo está precisando de uma lógica para nos conduzir. E eu vou ser sincero para vocês. Eu desconheço. Religião, nesse ponto a gente fala da nossa doutrina, né? Do ponto religioso que ela tem, que esteja tão repleta de informação a ponto de querer nos acordar. Essa semana, uma pessoa disse para mim: poxa, André, eu gosto muito de ver os vídeos. Eu não sei se é Ivan Maia, não sei se o nome é esse, mas parece que sim. Alguém comentou que via muito vídeos motivadores desse companheiro. Eu acho que não me lembro agora. Mas seja como for, o YouTube está cheio desses vídeos, né? E aí, enviaram um link para mim a respeito do assunto. Eu olhei, ouvi um pedacinho, e eu encontrei ali a doutrina espírita. Eu encontrei ali tudo que a gente já está careca de falar. Tudo que está ali e o que está aqui dentro do nosso contexto de fazer. Então, de coração, a doutrina nos abençoa com informações. Mas se eu pegar essas informações e tão somente deixá-las dentro daquela função do meu próprio intelecto, eu sei, eu li, compreendi. Mas se eu não utilizar dessa ferramenta para fazer bem para mim, eu vou me tornar aquela enxada que está no tempo, que não serve e só enferruja. E ele continua: compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas que as das dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à frente. Ora, vamos pensar aqui, gente, o que ele está tentando traduzir em outras palavras. A dor que me chega é um sinal. Um sinal para que eu possa rever atitudes. É uma possibilidade de me tornar melhor. Mas, se faço vista grossa a essa compreensão, eu fico aqui nessa condição que ele bem coloca na primeira parte. A vida é difícil. Mas a vida será difícil até o momento em que eu permitir. Porque no momento em que eu começo a fazer uso, vejam, fazer uso desse conhecimento, eu vou facilitando a própria existência. E ele finaliza no último parágrafo dizendo o seguinte: coragem, amigos. Olha só, coragem, amigos. Certa vez eu ouvi uma frase assim, que era preciso ser muito corajoso para fazer o bem. É
Preciso ter coragem para se fazer o bem. Eu li isso em algum momento e fiquei pensando, coragem para se fazer o bem. E aquilo ficou na minha cabeça, por quê? Né? Por que coragem para se fazer o bem? Porque no fundo, gente, nós vamos estar deparando com situações adversas. E que fazer o bem se faz necessário ter coragem. Porque nós vamos encontrar tantos outros que vão nos dizer, sabe o quê? Moço, isso não existe mais não. Porque vão achar que o mundo é só isso aqui. Matéria, bem prazer, construir, ter carro zero, casa de praia, jet ski, conta bancária cheia. A vida, gente, não se constitui só disso. O dinheiro, os valores materiais podem sim nos trazer conforto. E não é nem a doutrina espírita que fala que a gente não deve adquirir pelo trabalho prazeres no campo material. O que a doutrina espírita adverte é o quê? O excesso. É quando eu já olho para o carro na garagem e digo, poxa, mas essa garagem cabe mais uns 3 carros. Vamos comprar mais carros. Aí eu penso, não, mas, poxa, uma casa só na região dos lagos é pouco, né? Vamos para uma casa na serra. E aí a gente vai agindo e adquirindo uma conta, entre aspas, mais pesada, porque eu coloco somente naquela esfera do bem material aquilo que eu menos preciso, porque não vou levar. Podemos ter, podemos usufruir, mas com sabedoria sempre, com humildade. E aí ele volta. Coragem, amigos. Tendes no Cristo o vosso modelo. E aí a gente lembra, né? Jesus nada mereceu e tanto sofreu. A história nos monta essas passagens que a gente, sem sombra de dúvida, fica se perguntando: como eu tive coragem de fazer isso? Mas o bom é que o tempo passou. Jesus não guardou mágoa. Jesus está de bem com a gente. Sabia que éramos almas difíceis e compreendeu. Mas eu preciso ver dentro dessa ideia, dessa, vamos dizer assim, condição de percepção daquilo que Jesus viveu, sem necessariamente ter sido obrigado a viver. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha que se penitenciar, ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado, e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Um espírito amigo. Então, vejam essa passagem do Evangelho anotada, nos traduzindo virtude da paciência. Vejamos a doutrina que escolhemos para nos ajudar na compreensão disso. Porque eu não tenho a mínima chance de me tornar um espírito melhor se eu não compreender isso tudo que me chama. A dificuldade do mundo é natural, é inerente a ele. Nós somos espíritos em fase de construção, longe da perfeição, longe, mas já estamos aqui. 2000 anos se passaram que separam a história do Cristo até os momentos atuais. E tudo o que Jesus colocou para nós ficou representado como bem proceder.
surge a doutrina espírita, que vem traduzir essas máximas morais do Cristo, para que a gente possa então pôr em prática. As demais religiões, com todo respeito a cada um que existe, estão desempenhando papéis no mundo. São freios, são muletas. A doutrina espírita traz para nós a compreensão disso pela linha do pensamento, pela linha da razão. É isso que difere muito a doutrina espírita das demais religiões. Porque se nós não estamos atrelados, presos às práticas exteriores mais, se hoje nós estamos muito mais preocupados com as práticas interiores, é um sinal de que eu estou incomodado com alguma coisa. Desenvolver virtudes é trabalho nosso. Desenvolver o bem é trabalho nosso. E um detalhe interessante, vale lembrar que a doutrina espírita, construindo, vamos dizer assim, né, homens, almas dentro desse mundo, nós iremos então lentamente sair desse processo de transição no qual estamos vivendo para mundos futuramente melhores. Eu trouxe aqui para a gente fazer uma finalização esse livrinho muito gostosinho de ler, Sinal de Alerta, aonde ele fala justamente sobre o tema de hoje, a paciência. E ele vem chamar a atenção da seguinte forma: a paciência sem limites, é o título. A rigor, todos nós perdemos a paciência, não é isso? Sim, pois a sua total aquisição é prêmio valioso a ser alcançado pelas sucessivas existências. É a alternativa a ser abraçada como caminho único ao crescimento do espírito. A paciência é pouco exercitada pelas almas que hoje transitam nos palcos terrenos. Então, olha só, ele está sinalizando para nós. Ele está falando, não vamos sair daqui achando que encontramos o pote de ouro, a paciência. Não, nós vamos sair daqui pensando na possibilidade de melhorar comportamento, de melhorar atitude, de fazer silêncio. Tudo isso é trabalho nosso. Principalmente porque lidam com as sequências vivenciais de tantas outras almas, em muitas atribulações e deficiências espirituais e físicas, o que impede a maioria das criaturas a observar melhor o porquê de tantos flagelos e desestruturações humanas. Não é o que a gente está vendo? Tantos flagelos, tantas dificuldades. Não é necessário que a gente possa pensar mais na própria paciência de esperar o momento certo para fazer? Quantas das vezes não agimos por impulso, perdemos a razão? A nossa falta de paciência nos induz ao erro, e esse erro fatalmente terá que ser ressarcido. É assim que funciona, sempre assim. O melhor caminho, calma. Tem até uma música do Gilberto Gil, que eu gosto muito, quando ele diz que ele precisa, mais ou menos assim, né? Ele diz que precisa refrear um pouco o jeito dele e de acelerar, né? Aí ele fala que é preciso andar mais devagar, perceber mais o mundo. E essa letra, eu não vou lembrar o nome da música, mas é uma letra belíssima, porque ele pontua ali tudo que nós somos, tão difíceis, e que chega um momento da vida, a gente se dá conta
de que precisa ir mais devagar. Tudo isso gera impaciência nas criaturas. A imparcialidade nos julgamentos, falta de percepção por não ter a devida calma e observância a tentar entender as dificuldades por que se passam. A paciência, quando adquirida, é valor maior a ser direcionado em busca ao aconselhamento e a penetração naqueles que são observados mais de perto. Os manuseios atuais, os confrontos excessivos, a própria luta pela obtenção material por um lugar está na sequência vivencial, conturba as mentes, fazendo com que haja pouca percepção em relação às almas irmãs que conosco participam do entrosamento espiritual e humano. Não é verdade? Ora, vamos lá, vamos ser sinceros. O ônibus está chegando, o lugar é pouco, farinha pouco, meu pirão primeiro. A gente corre, atropela o outro, quer pegar o lugar. Quem já foi a pegar trem central no Brasil sabe muito bem o que é isso, né? Aí tem aqueles que são mais espertos, pegam o trem subindo para já ir sentado e ver o sufoco quando chega na estação terminal, né? Mas olha, o que as pessoas não fazem, não é verdade? Vale tudo, vale tudo. Paciência, nem pensar, porque eu preciso garantir o meu momento. É assim que funciona. E é assim que a gente tem agido durante tanto tempo. Se eu não pôr consciência nisso, eu vou continuar atropelando o outro. Eu vou continuar pensando que o outro é só o outro. O outro não é meu irmão. O outro não é meu amigo. A gente precisa começar a abrir esse leque de sensibilidade. Nós costumamos muito falar disso. É importante estar sensível. Porque grotesco eu já sou. Eu não compreendo. Mas no momento em que eu acho a sensibilidade da percepção de que eu estou aqui em volta de outro, e que o outro muitas das vezes está esperando de mim a boa vontade de ajudar. E falando de paciência para finalizar, certa vez eu contava lá com vamos dizer assim, eu era recém-chegado ao doutrinismo espírita. Isso já tem uns quase 20 anos atrás. Mas para vocês perceberem como as coisas marcam a nossa vida. Eu contava lá com pouco tempo de doutrina espírita. Estava dentro do supermercado, numa fila, impaciente, precisando resolver rápido aquela situação, de fazer aquelas compras pequenas rápido, quando eis que surge na minha frente uma senhorinha que contava as suas moedinhas para pagar um miojo. E eu observando aquela cena, eu falei, meu Deus, pouca visão, moedinhas de baixo valor, e se fosse uma moeda de R$1 era rápido, né? Mas eram várias moedinhas. E eu ali, observando aquilo, virei para ela, senhora, deixa que eu pago aqui para ela. Virei para cá e falei, eu pago aqui, pode deixar que eu pago. E a senhorinha olhou para mim assim, obrigado, meu filho, obrigado, não sei o quê. Eu depois fiquei pensando assim, nossa Senhora. Para ela, eu me tornei um angelical, amigo que surgiu, que pagou o miojo. Mas para mim, eu não passei de uma criatura impaciente, grosseiro, que queria se livrar do problema chamado tempo. E assim aquela senhora seguiu seu curso, recolheu suas moedas, eu paguei o bendito miojo
e levei para casa o desconforto da minha impaciência. Então, para a gente observar que essas coisas que nos acontecem, que nos acometem o tempo todo, são sinais. São sinais para ver que a gente está fazendo a coisa e não está fazendo direito. Eu preciso perceber que eu posso me tornar um homem melhor, um espírito melhor. E que as oportunidades vão se fazer. Mas se eu não estiver atento, eu passo por cima e perco a oportunidade. E para finalizar ele diz aqui: sim, busquem a paciência como defesa a si próprios e como largueza espiritual a se distender a cada vida. Pois, se não tivermos paciência com nossos próprios defeitos, não teremos para com os nossos irmãos. Entretanto, existe alguém que a tem por todo o tempo em todos nós: Deus, nosso Pai. Então, percebamos que Deus tem sido paciente conosco. Os Espíritos são pacientes conosco. E eu preciso abrir essa possibilidade de enxergar o bem que percorre a cada um de nós. Hoje, mais cedo, eu encontrei uma pessoa que eu já não via há um certo tempo, fazendo parte daquele grupo Testemunhas de Jeová. Né? São grupos que levam a fé daquilo que eles acreditam. E, para minha surpresa, essa pessoa estava lá no grupo. E o pouquinho que eu a conheço da sua própria vida conturbada, fiquei extremamente feliz naquele momento. Aí ela me deu, né? Até aqui, o papelzinho Testemunho de Jeová. Quem controla o mundo? Aí vem aqui as colocações, e ela virou para mim e falou assim: André, tudo bem? Eu falei: tudo bem. Vou deixar aqui com você a palavra da Bíblia. Eu falei: perfeito. Ela me deu a paginazinha, eu olhei, guardei. É isso aí. Eu falei: bom trabalho. Aí. E, gente, não é mudança? Ah, mas não tem nada a ver com o que eu acredito. Não tem problema. Já não tirou o pé do acelerador? Já não está indo numa outra marcha? Já não está no caminho? Por que eu, na minha imperfeição, preciso falar para ela que de repente... E vejam, ela sabe que eu sou espírita. Ela sabe que eu sou espírita. Mas eu fiquei feliz e falei: bom trabalho, que bom que você está aí. E seguiu o grupo de casa em casa. É dessa forma, gente. É simples assim. Se eu tornar difícil o mundo, eu preciso lembrar que, antes de mais nada, eu tornei difícil o mundo para mim. Tenhamos paciência. Obrigado pela paciência de vocês. Né? Vamos trabalhar isso daqui para frente. E que a nossa noite possa ser uma noite de finalização. E logo mais, vou dizer, ninguém vai dormir, tá? Só para lembrar. Nós vamos descansar um pouco, mas ninguém vai dormir. Então, como espíritos, vamos continuar as nossas marchas evolutivas. Muita paz. Que Jesus nos abençoe.